Daí eu entendi na prática, né, o que era food styling e tal, e eu pensei, eu quero fazer mais vezes isso e tal. O que a gente faz é para ser visto e para parecer gostoso. Não precisa ser gostoso. O food styling é você deixar uma foto bonita. Na verdade, é um pouco mais que isso, né? Não é simplesmente tirar uma foto de uma comida que você achou apetitosa espontaneamente. O food stylist é o profissional que trabalha com food styling, que é a pessoa que faz comida para foto ou para vídeo. É isso, não é tipo, o pessoal confunde muito com plating, por exemplo, né? Fazer um prato bonito para restaurante, para comer, não é isso. Meu nome é Eliana, eu sou food stylist. Trabalhei já há quase 3 anos numa multinacional, como food stylist mesmo, fazendo o conhecido famigerado food styling. Sou Juliano Albano, sou food stylist há mais de 12 anos. Venho de gastronomia e comecei com gastronomia e tal. Trabalhei com consultoria de restaurantes e caí no food styling por conta disso. O food styling, ele tem um propósito, né? Um objetivo. Você monta uma foto com um objetivo. A importância do conceito, né, geral do food styling, não só do profissional food stylist, é que tu vais valorizar o teu produto, porque assim, o primeiro contato de um cliente com um produto de alimento é o olhar, né? Tudo bem, tu pode passar na rua, sentir o cheiro, né? Se apaixonar mais na internet, rede social, televisão e tal. O primeiro contato é o olhar. Se o meu bolo é feito com ovos da granja, eu quero que isso pareça realmente alguma coisa que me remeta à granja, o caipira, o artesanal. Se o meu café é um café mineiro, eu não vou colocar ele, por exemplo, com uma sobremesa francesa. Eu vou colocar ele, por exemplo, numa mesa com pão de queijo, com queijo goiabada, com uma xicarazinha que lembra mais uma cozinha de vó, né? Uma mesa que me remeta mais esse emocional. Por que teve esse boom desse assunto na pandemia? Porque todo mundo começou a pedir comida por delivery. Então, vários fotógrafos, por exemplo, que trabalhavam com eventos, que trabalhavam com moda e tal, migraram para fotografia de alimentos por isso, porque eles tinham trabalho ali. Porque evento ninguém mais tinha nada, né? Então, o primeiro contato que a gente tem com o alimento do cliente, o primeiro contato que o cliente tem com o teu alimento é o visual. Então, ali é a tua vitrine. Então, tens que fazer uma coisa bonita. O food stylist ele trabalha a comida, às vezes comida básica, só sendo trabalhada do jeito certo, ou às vezes com um monte de truque, com cola, com que a gente realmente usa, esse tipo de coisa, e a gente trabalha ele pensado para a cena. Mas muitas vezes a gente usa realmente o alimento como ele tá ali. Às vezes a gente só vai estar dando uma cobertura diferente, né? Então, por exemplo, os legumes, né? Os legumes grelhados, se eu simplesmente for lá e grelhar eles talvez fiquem muito moles, talvez já não fique uma foto legal, fique meio pastoso demais. Agora, se eu pego um tomate normal, fresquinho, corto nos formatos que eu quero, e aí depois eu volto com maçarico ou com alguma coisa que faça o formato da grelha, né? O que eu aprendi, inclusive, é sempre com o acendedor de churrasqueira, né? Que ele já tem um formato, você consegue fazer o formato certinho, mas pode ser um ferro quente, qualquer coisa que você consiga fazer aquele formato. Tanto que a gente não usa sal, não usa nada, porque isso influencia na estrutura do alimento. Se eu botar sal num hambúrguer, ele vai desidratar mais do que um hambúrguer sem sal. E aí você consegue, por exemplo, milimetricamente, né? Então, se eu quero fazer uma foto para um aparelho específico, né? Uma churrasqueira elétrica, eu vou ver ali o espaçamento, né? Da grade disso para fazer certinho. Ou se for uma coisa espontânea, eu posso fazer aleatoriamente, montar uma mesa com esses legumes, por exemplo, um churrasco. E assim vai. Então ele sempre vai ter um propósito. Essa é a diferença do food styling e de uma foto bonita, simplesmente tirada espontaneamente. E é aquela coisa, a gente tem que tomar certos cuidados, porque não pode parecer falso também. É aí que tá a ideia, né, é falso, mas não é falso. Eu quero que pareça de verdade. Para parecer que é gelado, a gente vai passar ali, por exemplo, um desodorante, um spray,
e vai parecer que o copo tá gelado. Mas eu preciso fazer isso porque senão durante a foto, ou pior, né, durante o vídeo, aquilo vai derreter, vai escorrer, já não vai ficar do jeito que eu quero, né? O gelo, né? Eu não posso usar um gelo de verdade, porque o gelo vai derreter e aí vai comprometer a qualidade da minha foto. Eu teria que fazer tudo muito rápido. E primeiro que não daria tempo de qualquer forma, e se desse tempo, de qualquer forma ia estar sobrecarregando esse funcionário, né? Esse profissional. O Food Stylist, um padrão, né, de desenvolvimento de um trabalho, a gente sempre entra em contato ou com produtoras, quer dizer, as produtoras entram em contato com a gente, né, ou os fotógrafos ou as agências, e às vezes o cliente direto, a marca direto, entra em contato com a gente e a gente vai entender qual é a situação, o que proposta, qual que é a dor, qual que é a história que vai ser contada e tal. A gente entra em contato com a parte de arte do trabalho e daí a gente vai fazer o plano, né? Eu vou fazer isso, aquilo, outro. Corre contra o tempo, tá num ambiente todo aquecido por luzes, é quente pra caramba, às vezes mais quente que cozinha. E a gente fica no vai e vem, precisa de uma gotinha aqui, uma gotinha ali, agora o hambúrguer caiu, agora tem que fazer um hambúrguer novo. O modelo pegou o hambúrguer e estragou o hambúrguer novo. Quando é pizza, por exemplo, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer um trabalho, depois de amanhã fazer um trabalho de pizza. Puxou a pizza, comeu, acabou aquela pizza, tem que ter outra. E daí não tem o tempo, né? Não tem o tempo, tipo de, ir lá fazer outra pizza pra pessoa fazer, porque tem o tempo do set, né? O pessoal tá pagando locação e tal, então eu tenho que ter 30 pizzas prontas. Pra, tipo, mordeu e errou, já tem uma pronta lá. Tipo, me dá 2 minutos que ela vai vir aqui borbulhando e tal, daí ela vai pra cena. A rotina é essa. Se pré-preparar, se organizar, fazer lista de itens, de insumos, de maquinário e tal, pra levar pro dia do shooting, que é o dia da sessão de fotografia ou do vídeo, pra lá colocar em prática o que o cliente quer e depois arrasar, né? E daí sair o material bonitão pro pessoal ver. O sorvete mesmo, você faz uma massa falsa, você coloca ele ali onde você quer colocar e você volta depois com uma calda, provavelmente cola, né, com a cor até dar o certo. E em alguns pontos de contato, né, desse sorvete, por exemplo, com o pote, com o cone, ele vai estar o escorrido. Então tem toda essa parte assim planejada. Porque planejamento é tudo. Cozinha, gastronomia é pra vida, né? Claro, né? Mas dentro de gastronomia, no modo geral, planejamento é tudo, não dá pra faltar. Imagina se eu tô numa sessão, numa locação, num shooting, numa locação lá no meio do mato. Uma casa maravilhosa. E daí eu vou precisar de Super Bonder. E eu não comprei esse Super Bonder, sabe? Daí acabou com tudo, eu ia falar um palavrão já. Não deu mais certo, foi embora a situação, porque eu vou ter que ter alguma outra coisa que vá substituir esse Super Bonder pra eu colar, porque eu uso muito Super Bonder na comida. Ou eu vou ter que sair para comprar. E se eu sair para comprar esse Super Bonder, vai atrasar pra caramba a produção. E isso é terrível, um dos maiores pecados que pode ter a gente atrasar. Porque cada minuto ali conta, né? Porque tem o planejamento do dia inteiro e tal, da cena 1, cena 2, cena 3. E daí se a cena 1 foi para lá na altura da cena 7, por minha causa, daí eu fiz um trabalho mal feito. E daí eu não gosto de entregar trabalho mal feito, então planejamento é tudo. Para fazer, por exemplo, um hambúrguer, o que eu vou precisar para fazer aquele hambúrguer do McDonald's lá? Então eu vou precisar das minhas pinças, do meu material para pintura, para parte de montagem e tal. Eu vou programar tudo isso para no dia da foto ou do vídeo eu ter todo esse material para deixar tudo bonitinho, do jeito que a pessoa quer, do jeito que o diretor quer e principalmente do jeito que a marca quer. Porque às vezes o pessoal de arte pensa em alguma coisa, mas a marca quer outra. E varia bastante também, tipo, tem gente que quer uma coisa mais desconstruída, mais próxima do natural, mais próxima do real, só que uma versão bonita. E tem gente que também quer aquela coisa bem plástica, né? Que é aquele hambúrguerzinho retinho, que parece que colocou régua e tal, que tá caindo um pouco em desuso. Hoje em dia não se usa tanto assim, que eu acho mais legal também. Cada trabalho é uma aventura nova. Então não tem uma técnica, por exemplo, se eu vou fazer hambúrguer, não é todas as vezes que eu vou fazer hambúrguer que eu vou usar exatamente a mesma técnica. Porque às vezes a pessoa quer um hambúrguer X ou quer um hambúrguer Y, e para cada tipo de hambúrguer, para cada movimento do hambúrguer, se vai escorrer um caldinho, se ele vai estar estático, se ele vai estar tortinho, se ele vai estar de cabeça para baixo. Para cada hambúrguer eu tenho que desenvolver uma técnica nova. E às vezes técnicas que eu já sei, que eu já fiz, e às vezes técnicas que eu tenho que inventar. Porque assim, não existe, né? Não existia tanto material de food styling
é uma profissão relativamente nova, começou nos anos 50. E então todo o material que eu consumi, né, quando eu comecei, era material de fora. Comprava livros e tal, todos em inglês e tal. Daí eu consumi tudo isso. E daí aquela coisa, né, a gente é meio autodidata, né, porque a gente pega os nossos conhecimentos de gastronomia. Tem gente que é food stylist, não é de gastronomia, que vem de arte, só vem só de set mesmo. Às vezes era assistente de arte, assistente de direção, e daí se identifica ali e começa a fazer. Então a gente pega todos esse tipo de informação e vai somando, e daí com essa soma de informações a gente também consegue desenvolver técnicas novas, né? Porque é bem comum isso. Comida para foto e comida para vídeo são duas comidas totalmente diferentes. A gente pensa, para foto é só um ângulo, né? É aquela comida estática, então eu tenho que me preocupar com o que está aparecendo na frente da lente. Pro vídeo não, no vídeo as pessoas vão mexer, as pessoas às vezes vai ter o 360, vai girar, vai pular, vai, sei lá, depende do que o diretor inventar. Então a comida para vídeo e para foto são totalmente diferentes, mas food stylist é isso, a pessoa que trabalha o alimento para foto e para vídeo. A pessoa primeiro tem que se identificar com isso, né? Sim. Daí, se a pessoa gosta dessa parte de arte, dessa parte, né, de finalização, de gastronomia e tal, quem sabe ela venha se agradar com a ideia de ser um food stylist, porque é isso, é gastronomia pensada na parte visual de arte, não é uma gastronomia para comer. Então, essa é a diferença, né, de food styling para uma gastronomia normal. Então, se a pessoa gosta muito dessa parte artística de gastronomia, quem sabe ela vai achar legal ser food stylist, ou se aprofundar, ou conhecer sobre o assunto. E daí tem um truquezinho que eu uso bastante, que é uma tinta que eu faço com açúcar, que é um caramelo super queimado, que a Liana, inclusive, já fez comigo, né? E esse caramelo é super versátil, eu uso para tudo, desde para pintar um frango que vai parecer que está assado, mas na verdade está cru, para pegar um bife lá, para fazer suculentão e tal, para ele não ficar fininho porque fritou demais, daí vai esse caramelo por fora também fica bonito, então eu uso para tudo, e daí eu vou mostrar um uso dele, que eu falei em carne e tal, para parecer que está todo tostado, mas eu vou usar em líquido, vou fazer chá gelado, vou fazer café, vou fazer uísque e vinho branco, tudo com a mesma técnica, só em diluições diferentes e apresentar de jeitos diferentes para vocês verem como é que fica. Então, aqui está o Ser Milagroso, meu caramelo. Isso aqui eu faço uma vez por ano mais ou menos, porque um pote desse aqui dá o ano inteiro. E tá aqui assim já. E aqui basicamente é açúcar super queimado, mas queimado mesmo, pretão. Depois eu coloco água e aí eu vou conseguindo adquirir a textura que eu quero, um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais líquido. Eu deixo ele sempre bem grossão, quer ver? Até botar um pouquinho aqui, ó. Ó, tá tipo uma calda mesmo. Porque daí aqui eu consigo diluir o jeito que eu quiser, um pouco mais claro, um pouco menos claro, conforme for o meu uso. Com ele eu vou fazer as nossas bebidas. Eu tenho aqui algumas coisinhas para compor a bebida, para vocês entenderem como é que funciona. Primeiro eu vou cortar gelo. Então a gente não vai usar gelo de verdade. Dá para usar gelo de verdade da produção? Dá, só que é aquela coisa, gelo quando eu boto no copo ele começa a suar, começa a molhar tudo, então às vezes estraga a cena, né? Às vezes tem uma toalha que não pode molhar, um prato que não pode estragar, e dura muito menos. Então se eu tiver um gelo que não derrete, eu consigo ter o melhor dos mundos, né? Que é bonito e com controle. Então eu pego parafina em gel, coloco aqui, venho com uma faca. Aqui eu posso derreter e colocar em forminha de gelo também, que funciona. Mas quando o gelo para bebida assim, fica bonito desse jeito também. Eu geralmente corto só com a faca. Eu fiz uma campanha para a Skol uma vez, que foi exatamente isso. Gelo em formato de coração, que era pro Dia dos Namorados. Então a gente teve que pegar um monte disso aqui, botar em forminha de coração e fazer muito gelo em formato de coração. Vou cortar um gelão quadrado grande para fazer o copo do uísque. Tirar aqui o excesso. Esse aqui eu já vou usar para pequeno depois. Esse também. Esse também. E aqui eu vou fazer o gelo grande. Vou dar uma cortadinha aqui para ele não ficar tão quadradinho.
Aqui, se eu quisesse, se fosse uma campanha de uísque mesmo, que eu quisesse fazer uma coisa muito bem feita, a partir daqui, desse gelo pronto aqui, eu só dou uma esquentada por fora, ou com maçarico, ou com um soprador térmico, que ele dá uma leve derretida e daí fica com um resultado mais real ainda. Mas agora não precisa porque não vai ser fotografado, é só para demonstrar para vocês. Pronto, temos o nosso cubo grandão. Agora eu vou fazer os pequenos. Esse aqui eu posso guardar. E daí, para ficar ainda mais real, esses que são um pouquinho maiores, eu quebro assim, ó, que daí ele fica com um aspecto de derretido também. Deixo uns bem quadradinhos, outros meio que com um aspecto de derretido. E o legal desse gelo aqui, que diferente do gelo de acrílico, que se usa muito, e eu também tenho, é que esse gelo aqui também boia, o gelo de acrílico não. Então, quando eu quero preencher um copo com gelo de acrílico, ele dá um aspecto meio artificial, porque eu tenho que botar o copo inteiro com gelo. Aqui não, aqui eu posso colocar a quantidade que eu quiser, que ele vai boiar com a bebida e vai ter uma bebida bem realista. Ó, daí aqui tá o gelo, né? Daí se eu pegar e já adicionar informação de água nele, ele já fica muito mais realista, né? Que dá aquela informação de que tá derretendo e tal. Daí eu faço assim, ó. Bem com a água aqui. Daí a gente já tem o gelo que fica com aquela camada mais opaca na frente e com o derretimento do gelo. Porque aquela coisa, dentro do food styling, a imperfeição perfeita é muito importante, porque tu deixa com uma característica mais natural. Se ficar muito, muito perfeito, vai ficar artificial, né? Que não é parte da natureza. Então essas informações assim, um derretidinho, um quebradinho, um tortinho e tal, é muito bem-vindo. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor meu que era o Heiko Geraboli, que é um alemão que dá aula aqui no Brasil. Ele é food stylist de algumas marcas lá do Sul. E ele falou assim, Juliano, você devia ser food stylist e tal, porque você sabe desenvolver bem a parte da cozinha e tal. E aquilo ficou, né, na cabeça, mas nunca pensei, eu queria cozinha quente e tal. Daí nessa semana eu falei, gente, vamos fazer a foto semana que vem? Daí o fotógrafo falou, vamos, porque eu estudo um materialzinho lá que eu tenho pra ver, não tinha nada. Daí fui no Google, né? Food styling, tal, técnicas de deixar a comida mais bonita pra foto, lá. E daí vi um monte de coisa lá, um monte de coisa que é verdade, um monte de coisa que é besteira, que é lenda, que tem muita lenda, né? Coloquei tudo em prática naquele prato e deu uma baita diferença. Deu assim, foi uma grande... É bizarro, assim, a gente olhava a primeira foto, a segunda, daí eu entendi na prática, né, o que era food styling e tal, e eu pensei, eu quero fazer mais vezes isso e tal. E esse fotógrafo começou a me chamar para fazer esses casos difíceis. Ele era de um restaurante que a comida não tinha jeito, ele falava, Juliano, vem me ajudar nessa? Vamos lá e tal. Daí eu comecei a fazer cada vez mais isso, cada vez eu fui gostando mais e isso virou um diferencial da minha consultoria. Quando eu ia montar um restaurante, eu já oferecia o food styling, sabe? Tipo, ó, eu vou fazer o teu cardápio, depois a gente vai fotografar esse cardápio para usar em rede social, outdoor, cardápio, onde tu quiser. E daí isso foi tomando conta, eu fui gostando cada vez mais, aí eu fiz a virada de chave. Eu quero ser food stylist, apenas isso. E daí, daí eu fui migrando aos poucos, e quando eu vim para São Paulo, daí foi que eu botei lá no meu Instagram, no meu site, chefe Juliano Albano. Antes era consultor gastronômico e food stylist, agora é só food stylist e tal. E eu fui migrando aos poucos e hoje eu sou só food stylist. Legal. Ó, laranja. Aqui na metade. E agora é só fazer as diluições. Começar pelo chá gelado. Para o chá gelado, como a gente está trabalhando com um gelo artificial, a gente não vai ter aquele aspecto de gelado fora do copo. Então se eu colocar aqui só o líquido e colocar o gelo, não vai dar aquela sensação de frescor, de gelado, então a gente tem que correr atrás disso também. Então eu vou deixar o copo opaco, dá para usar verniz opaco, dá para usar um monte de coisa. Eu gosto de usar desodorante sem cheiro, porque senão fica aquele cheirão de desodorante no lugar não é legal. Então desodorante sem perfume, deixei ele opaco. E agora eu venho com a minha misturinha de água com glicerina, que eu chamo de brilho do frescor eterno.
brilho do frescor eterno. E daí eu borrifo aqui, porque a gente vai ter a evaporação da água, mas a glicerina não. Então eu tenho esse copinho aqui todo gotejado e tal, que vai dar essa sensação de gelado. Agora eu coloco água. Se eu fosse fazer vários copos de chá, eu já ia fazer a mistura num balde grande com a diluição certa e só ia preencher. Como eu vou mostrar só um para vocês, eu vou fazendo aos poucos, sujando aqui a colher. Para vocês verem como fica o resultado aos poucos. Então, vou botar um pouquinho mais, porque como eu vou colocar o gelo, ele vai ficar mais transparente. Bom, aqui como eu já vou colocar o gelo, acho que já está quase, deixa um pouquinho mais escuro. Isso. Pronto. Daí eu venho com o nosso gelinho artificial, coloco uns 4 aqui. Uma fatiazinha de laranja. Aqui. Mais um gelinho. Mais uma laranjinha. Aqui assim. Vou botar um pouquinho de água só para subir o líquido. Daí aqui no final eu pego uns gelinhos desse aqui e dou uma quebrada para ele ficar mais naturalzinho, sabe? Para não ficar só esses toletões. Porque, por exemplo, esse aqui ó, tá grande demais para a parte superficial, então eu coloco um pouquinho menor, que vai ficar mais realista. Quebro um gelinho aqui para dar aquela sensação de gelo moído. E daí eu peguei uma folhinha de pitanga aqui, só para dar um verdinho. Tem um chazinho gelado, eu pego só na parte de baixo. E aqui está nosso primeiro modelo. Aqui. Limpar aqui para fazer nosso café. Xícara. Eu vou botar nessa xícara transparente para vocês conseguirem visualizar melhor. Água. E caramelo. Se a gente fosse fazer para vídeo, ou quisesse o café saindo vapor, é só colocar água quente. Vou deixar o café um pouquinho mais claro do que aquele pretão, porque a gente trabalha um café bom, né? Café gourmet e tal, então não é aquela coisa super torrada. Mas se eu quisesse deixar pretão, eu deixava. Um pouquinho mais, só para não ficar tão clarinho. E daí o café bom é aquele café com uma espuminha, né? Então a gente tem que fazer espuminha. Pegar um pouquinho do caramelo, colocar aqui. Coloquei água para a espuma não ficar 100% branca, que daí ela não fica tão condizente com o café. Detergente e mini mixer. Pronto. Pronto a espuminha. Daí eu gosto de pegar um pouco do café assim pronto e colocar aqui, para deixar a espuma não tão fininha, sabe? Então eu pego, boto um pouquinho de café aqui dentro, deixo a espuma começar a dar uma diluída para ela não ficar tão pequenininha. E daí eu venho e coloco aqui. Geralmente eu gosto de desenhar só na borda, para ficar com aquela meia lua de espuma. E aí a gente tem aquele cafezinho que saiu na hora, com a espuminha bonitinha. Só falta o vaporzinho ou na efeito especial da fotografia, ou se fosse, no caso, com água quente. Café. Vinho branco, que é o mais fácil.
A gente vai pro vinho, que é água, vou fazer um vinho branco, água. Aqui uma taçona de vinho e um pouquinho de caramelo, só sujar a colher. Vinho bem, não um vinho muito jovem, bem dourado, né? Aquele vinho com reflexo verde e tal. Tem o vinhozão aqui. Eu consigo fazer refrigerante, Coca-Cola, por exemplo, é só fazer essa diluição da cor que eu quero, depois colocar água com gás, ou botar a água e depois colocar tipo sal de fruta. Daí ele vai borbulhar e tal, tem um refrigerante rapidão para fazer. E o último, nosso whisky. Deixa eu ver se esse gelo que eu fiz não é muito grande pro copo. Acho que vou cortar aqui de novo. Aqui, sim, vai ficar bonito. Água. Acho que botei muito. Aqui. Água. Um pouquinho mais. Whiskão, só para maiores de 18 anos. Agora temos o cowboy, daqui a pouco vai ser on the rock, porque vai ser uma só. E daí a gente bota a nossa pedrona de gelo aqui dentro. Daí eu dou uma borrifadinha de água em cima, só para o gelo não ficar sem nenhum resíduo de água e tal, não ficar totalmente sequinho. Girar ele aqui e borrifei. Então, temos nosso whisky, um cubão de gelo, nos jeitos para começar a festa, porque hoje é sexta-feira? Então sextou. Então aqui é mais ou menos uma demonstração do que a gente consegue desenvolver no food styling, porque vai que eu tô no set. E eu tô lá fazendo uma cena de batata frita com cheddar. E alguém fala, vamos colocar uma Coca-Cola, e não tem Coca-Cola. Se eu tô no meio, como eu falei, no meio do mato, ou tô num estúdio que não tem refrigerante fácil para pegar e tal, porque é muito fácil pegar uma Coca-Cola ali, porque como é coadjuvante, né, como é uma coisa que não é importante, assim, vai só compor cena, podia pegar um refrigerante normal mesmo. Mas se não tem, eu tenho nos meus truques, eu consigo fazer várias coisas com um produto só, e dentro do food styling isso é importante. Pensar nas possibilidades que a gente tem para não precisar levar milhões de coisas, porque meu carro, por exemplo, meu escritório, tem dia que só cabe eu e meu material de trabalho. Daqui a pouco eu tenho que comprar um caminhão para levar as coisas. Então, para otimizar isso, ter esses truques na manga é bem importante. E aqui tem uma demonstração de mais ou menos como a gente pode fazer. Se a pessoa quer ser food stylist e quer começar, quem sabe participar de alguma sessão de fotografia, procurar pessoas que são dessa área, tipo, procurar outro food stylist e falar, tô querendo aprender e tal, posso te acompanhar num shooting? Porque daí vai de assistente, de auxiliar, nem que a pessoa vá lá só para picar e tal, mas já tá dentro do rolê, já entende como é que funciona, porque assim, é tudo muito bonito, porque o resultado é bonito, mas é uma profissão super puxada. A gente trabalha às vezes em sets que a gente fica 18 horas trabalhando sem parar, de pé no calor, então não é glamour, igual gastronomia, né? Gastronomia, muita gente que acha, vai escrever chefe aqui e vai ficar mandando. Não é assim, gastronomia é punk e food styling é mais punk ainda, eu acho, porque tipo, lida com várias outras demandas. Então, é isso. Procurar profissionais que desenvolvam isso, conversar com eles e tentar aprender com eles. E também aprender, né? Procurar um livro bem escrito e procurar material na internet e tal, porque tem bastante material legal. Ser curioso, né? Ser curioso, aprender. E testar. Também não adianta também olhar lá e entender que, já sei. Não, testa, porque tem muita técnica também. Dentro do food styling tem muita lenda, que é aquela coisa, né? Tem um vídeo que irrita no Facebook, irritava uns anos atrás, que era aquela coisa, óleo de motor e não sei o que, um monte de técnica, né? Detergente para fazer a espuma da cerveja e tal. Dá para fazer? Dá para usar? Dá. Fica bom
Eu não acho, sabe? Eu acho que tem outras técnicas mais interessantes. Então, tipo, quando a pessoa aprende ou vê alguma técnica e quiser usar, testa antes, porque essa parte de teste e tal é muito importante para saber como que o alimento vai se comportar, quanto tempo que essa técnica vai durar, porque às vezes, ficou uma espuma linda, mas dura 2 segundos. Então ela dura menos que a espuma real da cerveja, sabe? Então não precisa usar essa, né? Sabe? Então tem coisas que são assim, funcionam, mas tem melhores.